Olá, caros cursistas, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início a mais uma disciplina, Filosofia da Educação, tá? Disciplina essa que é super importante para vocês, porque ela é do segmento da educação, mais especificamente do segmento da licenciatura, tá bom? Quero adiantar que é um prazer estar com vocês, já estive na turma anterior e agora novamente, e deixando o registro para que vocês não desistam, tá? Sempre assim. Vamos lá. Essa sou eu. Eu creio que para alguns dispensa a apresentação, até porque a gente já teve a outra disciplina. Aqui não muda muita coisa, tá? Vamos ver a ementa da disciplina. Isso aqui é muito importante, porque a ementa da disciplina permite vocês fazerem, por exemplo, o aproveitamento, né? Então, por exemplo, futuramente, quando vocês estiverem cursando outras disciplinas, caso você já tenha uma graduação, e nessa graduação você já viu esses conteúdos, essas temáticas, com a nomenclatura, o que é a nomenclatura? Com o nome da disciplina, vocês podem pedir aproveitamento, tá? É só encaminhar para a coordenação do curso, na figura do professor Marcelo, que aí vai um professor especialista para aprovar ou não, para deferir ou não deferir. Mas vamos à disciplina. O que a gente pretende trabalhar esse período? A filosofia da educação como a reflexão da natureza da educação e da formação do educando, né? A relação sujeito-objeto na construção do conhecimento, o conceito de ideologia, educação e trabalho, as grandes correntes e tendências filosóficas no pensamento educacional brasileiro e o liberalismo e a educação nacional e implicações na formação do educador. Então, observem que são temáticas pertinentes à filosofia e lembrando que filosofia não é ciência, mas ela se comporta como ciência e dialoga com outras temáticas que são essas que eu estou descrevendo aqui para vocês, tá bom? Mas isso aí vocês vão percebendo ao longo das unidades. Nós temos como objetivo da disciplina compreender as teorias filosóficas na perspectiva histórica da educação. Observem que quando eu falo de teoria filosófica, eu vou trabalhar o conceito de teoria, e isso na filosofia a gente também faz, tá bom? E aqui a gente pede para vocês compreenderem essas teorias, mas dentro de uma perspectiva que é histórica. Eu poderia pedir na disciplina, embora isso aqui esteja no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico do curso, o qual vocês devem ler, que é importante, que se de um lado a filosofia ela não é ciência, de outro ela tem teorias para poder fazer suas aproximações, interpretações, né, seus debates. A ideia é a gente mostrar isso para vocês ao longo da disciplina. Na unidade 1, que chama-se Filosofia da Educação e os principais tipos de conhecimento. A gente está no século XXI e tem gente ainda que confunde ciência com senso comum, com mito, confunde religião com espiritualidade, que são segmentos distintos. A ideia é que nessa unidade a gente venha travar esses diálogos, tá bom? É como se fosse uma revisão mesmo do ensino médio, mas uma revisão mais aprofundada e voltada para a temática de educação. E aí nós temos 3 objetivos, né, que é identificar os principais tipos de conhecimento, relacionar os tipos de conhecimento com a filosofia e compreender a filosofia como fundamento da educação e formação humana. A palavra fundamento, vocês vão ver muito isso. A filosofia ela é base para as outras áreas de conhecimento. Ela tem um papel, esse papel ele não é só teórico não, tá? Ele é um papel também de atitude, e é basicamente isso que a gente vai tentar discutir nessa unidade 1. E aí nós temos como conteúdo a atitude, a linguagem filosófica. A gente tem que saber que filosofia não é ciência, né? E também compreender quais são as características dessa atitude, considerando que a atitude ele é um comportamento, né? O sinônimo de atitude é comportamento, e a ideia é a gente perceber como é isso na filosofia. Trabalharemos também senso comum, ciência, mito e filosofia, né? De maneira bem conceitual. E o que é isso? A filosofia como fundamento. Que pressupostos são esses que a gente vai discutir? Tá? Quando a gente fala de pressupostos, que condições são essas? Né? E aí, continuando. Nós temos um fórum avaliativo bem simples, viu, gente? Esse fórum ele vai ser avaliado pelo tutor, mas o tutor ele tem a chave de resposta a qual eu estou sugerindo, tá bom?
E, assim, se vocês tiverem dúvidas, eu quero deixar registrado também que se o tutor tiver algum problema não, se tiver alguma dificuldade de compreender, né, de corrigir, de entender os textos, pode me chamar, tá? Que eu atendo vocês pelo meu WhatsApp, atendo vocês pelo AVA, atendo vocês pelos e-mails, faço questão e é minha obrigação também, tá bom? A unidade 2, uma temática maravilhosa, que é a ideologia, extremamente atual. Na verdade, a ideologia sempre foi e é atual, né? O que não é atual tanto é a confusão que se faz com a ideologia, sobretudo quando a gente acusa de ideológico e a ideologia está no nosso próprio discurso enquanto acusação. Eu já percebi isso as mídias de massa, os meios de comunicação acabam com a cabeça da gente. E aí, aqui um conteúdo que dá uma oportunidade. E aí vai depender também de vocês, né? Como é que vocês vão apropriar isso, não só na disciplina, mas no dia a dia de vocês. Quando a gente diz dentro de uma esfera comum, isso aí é muito ideológico. O que a filosofia vai perguntar? Mas o que é ideologia? Do que você está falando, né? Aqui a gente vai tentar meio que problematizar isso, que é uma das tarefas da filosofia. Então, nessa unidade, nós temos como objetivo caracterizar a ideologia a partir de uma perspectiva educacional, problematizar a cultura e a educação. Problematizar, pessoal, é uma tarefa da filosofia. A gente pode até fazer isso num texto, nas outras áreas de conhecimento, mas é típico, é por excelência uma atitude da filosofia. E entender a filosofia, política e a educação como elementos indissociáveis. Indissociáveis quer dizer que eles são inseparados. Indissociável significa dizer que quando eu trabalho filosofia, política e educação, eu necessariamente tenho que trabalhar as três ao mesmo tempo, que se eu divido cada uma, é meramente didático, para que o sujeito venha compreender qual é o papel de cada um desses segmentos, mas a gente sempre compreende os três de maneira na totalidade, nunca separado. E aí a gente tem como conteúdo da unidade 2, ideologia e educação. A ideia aqui é algumas elucidações, nós não vamos aprofundar essa discussão, mas eu peço encarecidamente para vocês que leiam o texto, vai ser muito importante, tem muita coisa que a gente discute atualmente, mas lamentavelmente a gente se apropria de ideologias que não nos permitem a gente olhar a coisa tal como ela de fato é. A ideia também, no conteúdo, é a gente problematizar alguma dessas articulações. No caso aqui, a gente vai trabalhar a cultura. E, finalmente, filosofia, política e educação como elementos indissociáveis, tal como eu expliquei para vocês anteriormente. Aqui a gente tem uma atividade de envio único, viu? Atividade de envio único, geralmente eu peço para ter acesso não só ao material dos slides, mas, sobretudo, aos textos na íntegra. Nossas aulas, pessoal, é um resumo dos materiais que nós disponibilizamos. No caso da filosofia da educação, cada aula dessa, seja essa videoaula e seja, por exemplo, a aula que está em formato de PDF lá para vocês, é um resumo, certo? Dito isso, consultem o texto na íntegra. Consultando o texto na íntegra, lendo, me chamem se vocês não estiverem compreendendo. Eu também até posso fazer uma live na hora que vocês quiserem. Eu estou aqui para isso. E na unidade 3 aí a gente vai falar das correntes filosóficas, né? Quando a gente fala de correntes filosóficas, a gente fala de uma perspectiva teórica, de teorias, né? Embora esse nome teoria ainda seja muito forte, mas a ideia é essa. Eu estou tentando fazer uma analogia para vocês. E aí, nessa unidade 3, a gente tem como objetivo específico identificar e caracterizar a natureza do positivismo. É o positivismo de Kant, viu? Mas aqui eu vou falar o que é positivismo na filosofia. O que é algo, quando a gente diz, isso aqui é um posicionamento muito positivista. Vocês vão perceber, quando eu estiver lá nos textos, vocês vão perceber o que significa dizer isso. Definir a fenomenologia, que também é uma corrente, e debater e refletir o materialismo histórico dialético. Todos os três são extremamente atual, e todos os três na filosofia a gente entra para discutir, para debater, para ver os limites, né? As condições pelas quais a gente pode ou não pode precisar dos três. E aí, conteúdo,
positivismo, fenomenologia e materialismo histórico dialético. Todos os três nos textos são textos bem simples, viu, gente? E os três eu falo do conceito, das características, algumas contextualizações, certo? Temos também uma atividade de envio único para essa unidade. Volto a destacar que na atividade de envio único está lá a chave de resposta para o tutor. O tutor tendo dificuldade pode me chamar. Vocês tendo dificuldade de trabalhar lá no fórum para interagir, pode me marcar ou mandar uma mensagem, professora, vamos participar do fórum com a gente também. Vocês acharem necessário, eu também posso participar do fórum, tá bom? Para ajudar vocês. Mas nesse caso aqui é uma atividade de envio único, tá bom? E, finalmente, a unidade 4, educação no contexto da globalização. A gente precisa discutir o que é globalização. O que significa isso que é um mundo globalizado? Né? O que significa isso de mundo globalizado e essa sociedade em rede? E aí a gente tem como objetivo específico investigar as principais categorias conceituais que envolvem o debate sobre globalização. Para eu falar sobre globalização, é preciso que eu saiba o quê? De cara, ideologia, viu, gente? Por isso que a ideologia está numa unidade anterior. O que a gente precisa discutir também? Ideologia. A gente precisa entender minimamente, mas talvez não entender, não só entender, mas talvez até caracterizar o que é a economia política, porque a economia está aqui, a gente tem que discutir um pouquinho sobre a economia e situar a razão crítica instrumental com a tecnologia. Esse é um assunto que é tipo a menina dos meus olhos, porque está muito próximo da gente. A sociedade em rede, o mundo virtual, faz com que a gente discuta o que é essa razão, se ela é crítica ou ela é instrumental, no meu papel, né, dentro desse meio que a gente chama de o meio globalizado, né, boto entre aspas aqui, a sociedade em rede. E aí a gente tem como conteúdo dessa última unidade globalização, educação, governo e Estado. Olha aí, ó, governo e Estado. Isso significa dizer, né, que governo é uma coisa, Estado é outra. Né? Então, às vezes, nem sempre suas funções elas vão coincidir. E razão crítica, razão instrumental e tecnologia. Está muito legal a atividade de envio único que eu coloquei lá, porque eu estou pedindo até para vocês fazerem tipo uma... não é na atividade de envio único, eu já estou dizendo aqui o que é a resposta não, o que é a questão discursiva da avaliação de vocês. Né? A questão discursiva da avaliação de vocês, a 10ª questão, já está pedindo para que vocês se apropriem desse conceito de razão crítica e razão instrumental e tecnologia, tá bom? E aí a gente tem um fórum para essa unidade 4. Aqui a gente tem referências que são referências básicas. Todos esses textos aqui vocês podem encontrar em formato eletrônico. Eu disponibilizei todos, tem todos disponibilizados para vocês lá no ambiente virtual. Se ainda não tiver pelo menos um ou outro, mas eu tenho quase certeza que eu disponibilizo, vocês podem me procurar, mas é muito fácil vocês encontrarem nas redes, tá bom? Colocando o nome do texto, PDF no final, tá? Essas figuras aqui são figuras, todos são brasileiros, né? São livros que, né, são de teóricos da filosofia brasileira, é o caso do Paulo Giraldelli Júnior, o Lucchesi, Cipriano Lucchesi, o José Antônio Joaquim Severino, um livro muito bom esse livro do Severino, e a Maria Lúcia Rudarani, esse último, que é a Filosofia da Educação. No mais, eu vou encerrar. Aqui é a bibliografia complementar, lá o Lucchesi também, a Madalena Chauí. Todos eles vocês vão encontrar também em formato eletrônico e também lá no ambiente virtual acadêmico, tá? Eu encerro aqui a apresentação da unidade, da videoaula de abertura, e encerro sempre com essa mensagem que vocês não desistam, tá bom? Não desistam, nem da disciplina e nem tampouco de vocês, dos sonhos de vocês, do que vocês querem, do que vocês desejam, tá? Para uma vida melhor, não só para vocês, mas sobretudo para a sociedade. Um abraço, fica aqui meu registro.